Só para informar vocês, eu peço primeiro desculpas, eu estou uniformizado, mas eu acabei de ver o trabalho também vestibular que está acontecendo já agora na UBRA, vim correndo aqui, não deu nem tempo de trocar de roupa, eu venho, vamos dizer assim, fardado, né, com um uniforme de trabalho, mas a expectativa de vir aqui e fazer um trabalho legal com vocês hoje era grande e já aconteceu no ano passado. Eu trabalho com redação há bastante tempo, eu sou professor de língua portuguesa, trabalho com vestibulantes de medicina, e o ano passado, quando surgiu essa oportunidade de falar para vocês, eu achei interessante para falar um público diferente do que eu tenho e, ao mesmo tempo, olhar para um tipo de prova diferente da que eu estou acostumado também. Nesse sentido, pesquisando um pouquinho mais, investigando um pouquinho mais o que vocês têm como prova para enfrentar, todos aqueles que precisam responder essa questão aí, eu preparei algo que acho que vai bem ao encontro daquilo que pode ser um diferencial para quem vai fazer essa prova, né? Diante das situações que vão enfrentar, diante das exigências que essa prova vai colocar para vocês, acredito que posso ajudar e transformar um pouquinho a mente de cada um que tem que fazer a prova, na hora que tem que responder essa questão, elaborar essa redação, pensar um pouquinho que a gente vai conversar hoje, para ter um diferencial, para realmente conseguir construir um texto que chame a atenção de quem vai corrigir, né? Mostrar nesse sentido um diferencial em relação a outros, que é o que a gente trabalha na verdade. Construir textos desde o ensino fundamental, depois passando pelo ensino médio, séries iniciais, séries finais do ensino fundamental, todo mundo tem alguma noção. Mas o que os critérios que são colocados na prova fazem, né? Isso que a gente tem que observar. Dificilmente alguém, quando vai fazer essa prova, pelo que eu conversei com um ou com outro, acaba tentando os critérios de correção. E é nisso que nós vamos centrar hoje a nossa conversa, e eu acredito que é nisso que vocês têm que sempre pensar. O que eu tenho que observar, de acordo com os critérios de correção, para que eu realmente destaque, para que eu realmente contemple aquilo que o corretor vai exigir. É assim que a gente trabalha com o pessoal de medicina, diante de várias universidades que têm medicina e que têm critérios diferentes, e é assim que eu pensei também em fazer um trabalho com vocês. É uma palestra, é um encontro, mas eu acho que eu posso atentar para esses detalhes que vão fazer a diferença, né, no momento que o corretor pegar a redação e começar a corrigir. Bom, então, dentro dessa ótica, eu acho que é sempre bom a gente começar falando sobre os critérios. Acho que a maioria olhou para eles, né? Grande parte deve ter olhado para eles, mas também acha que, eu não sei exatamente o que eles estão querendo cobrar, qual é o nível de exigência que vai ter. Como eu já fiz curso de corretor para a universidade, já corrigi em universidades, de mais de uma universidade, mais ou menos a cabeça de quem corrige eu entendo, né? Eu não sei exatamente quem é que vai corrigir, mas a cabeça de um corretor, de um profissional de letras, eu sei como é que ela funciona. Tá? Então, a primeira parte que fala sobre a estrutura do texto, das orações, dos períodos e a clareza, eu não consigo intervir muito nesse aspecto, porque eu não vou entrar no campo das orações, não vou entrar no campo dos períodos, porque agora não é o momento, teria que ter um trabalho muito mais extenso para isso. Mas eu posso entrar no campo da estrutura do texto. Eu posso falar para vocês um pouco sobre o terceiro ponto, que é o conteúdo, que é algo que vai ser o diferencial do que pode ser colocado na prova, e um pouco também sobre o desenvolvimento do tema. Então, em aspectos que todos praticamente podem ser iguais, ou que estariam quase no mesmo nível, que é a parte de pontuação, que todo mundo possa desenvolver de uma forma parecida, com as mesmas dificuldades. Na parte das orações e dos períodos, que eu acredito que ninguém vai ter uma grande preparação para isso, não vai centrar o seu estudo nisso, mas nas outras, que falam sobre a estrutura, sobre o conteúdo e sobre o desenvolvimento do tema, nisso eu posso intervir, e nesse aspecto eu posso falar para vocês o que seria mais interessante colocar. Tá? Então, assim, sobre a estrutura, que vale 2 pontos, a estrutura do texto, das orações e dos períodos. Eu acredito muito que todo mundo vai se igualar muito no critério de construção desses períodos das orações. Isso não vai diferir em todos os níveis que vão acontecer essa prova. Mas a estrutura do texto é bom eu mostrar que eu sei como se estrutura um texto. E como a proposta
do MDG é sempre uma proposta de posicionamento, né? Como é que essa pessoa que está pleiteando, né, essa ideia de ser criança, ser uma prenda, como é que ela se posiciona, ou seja, como é que ela vai argumentar a respeito de um assunto? É esse o interesse. Então, não é um tema polêmico, não é realmente uma pergunta, é como eu me posiciono diante de uma questão que envolve, né, todo esse conhecimento que ele tem sobre a cultura gaúcha. Assim. Como é que ele se posiciona num assunto universal, um assunto do mundo, trazendo para a realidade dele, para a sociedade dele, para a realidade cultural que ele vive. Como é uma pergunta sempre de posicionamento, a estrutura do texto não precisa ser diferente do que um parágrafo de introdução, como a maioria já na escola aprendeu, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Claro que aí vai pensar assim, mas eu tenho 25 linhas, né? Eu tenho entre 20 e 25 linhas para fazer. Dá para desenvolver 2 parágrafos? Tá? Vai ser interessante que o corretor perceba que tu tens uma ideia de como tem que ser estruturado um texto com início, meio e fim. Então, aqueles que discorrerem com 2 parágrafos, certamente não vai ganhar um ponto máximo na questão da estrutura. Vai começar a partir dali já perder pontos com isso. Agora, quem mostrar que sabe bem o que é início, meio e final, vai conseguir fazer. E isso na escola, todo mundo, de certa forma, teve alguma orientação. Orientação do tipo, um parágrafo para introduzir, para dizer do que eu vou comentar, um parágrafo para eu me posicionar e desenvolver o tema, e um outro parágrafo que eu possa dizer como que eu quero concluir isso, como é que eu acho que posso fechar isso tudo. Então todo mundo tem essa noção de início, meio e final, certo? Muitos vão fazer 3 parágrafos, um para começar, outro para desenvolver e outro para terminar. Eu acredito que esse corretor que está sempre acostumado a ver 2 argumentos, um esforço de 2 argumentos, com tudo que ele vai corrigir na vida, ele sempre procura visualizar isso. Acredito que aqueles que, mesmo com 25 linhas, que desenvolvam 2 parágrafos de desenvolvimento, só um para introduzir, 2 para dar sequência ao seu pensamento e um lá no finalzinho pequeno para fechar, vai ser mais interessante. Todo corretor vai achar mais interessante a gente perceber que tem ali um esforço para desenvolver o tema. Então, quanto à estrutura, eu sugiro para todos que vão fazer essa prova que pensem em 4 parágrafos. 4 parágrafos. Um que diga bem o que os parágrafos vão dizer pela frente, e aí que depois desses 2 do desenvolvimento a gente realmente discorra sobre o assunto, e lá no finalzinho é só reafirmar o que está sendo dito já. Com 2 ou 3 frases que se coloquem na conclusão, já vai ser suficiente. Ele não vai olhar muito para, possivelmente, pelo menos é assim que se pensa quando a gente está corrigindo, ele não vai olhar muito para esse primeiro parágrafo, ele não vai olhar muito para esse último parágrafo, mas ele vai querer ver bem como se desenvolve o tema. Quando a gente passa os olhos para corrigir uma redação, a gente percebe o seguinte, a gente quer perceber o seguinte, ó, está colocada a tese, que é no parágrafo de introdução, que vai ser defendido? Está, então já é o suficiente para mim. Eu quero ver como ele vai agora comprovar e se posicionar diante do assunto e como ele vai comprovar isso. Ou seja, se o assunto é a competição, como foi o assunto aí da última competição, como é que ele vê a competição hoje na sociedade, dentro da cultura dele, ele pode dizer que ele vê a competição como uma coisa boa. Ele pode dizer que ele vê a competição como algo positivo para se desenvolver, para crescer como pessoa, crescer dentro da comunidade dele, da sociedade que ele vive. Então, isso é um fator positivo que ele já pode colocar na introdução. Aí pode pensar assim, e como é que eu vou desenvolver? Já que a introdução é a tese, quer dizer, o que eu vou colocar? Como é que eu posso desenvolver isso? Como é que eu vou comprovar isso? Aí que entra o conhecimento que a pessoa pode ter sobre como é que é o processo de argumentação. A argumentação é uma coisa que eu pego muitos alunos vindos do ensino médio e de boas escolas, não só de Porto Alegre, mas do estado inteiro, que vem fazer preparação aqui em Porto Alegre, né? O curso é uma referência, o curso em que eu trabalho, então vem muita gente de todos os cantos desse estado, vem gente até mesmo fora do estado, do norte do país, e eles chegam dizendo sempre assim, o meu colégio não foi bom, eu não fiz um bom trabalho de redação na minha escola, e todos chegam praticamente da mesma forma. O que eu posso dizer para vocês que é essa forma? Não entendem, não foram convidados, não desenvolveram uma capacidade de argumentar. E qualquer ser humano,
qualquer falante de língua portuguesa, usuário da língua portuguesa, tem capacidade de argumentar. Basta treinar, basta desenvolver. Claro que a gente vive hoje um mundo recheado de informações que surgem a todo momento. Talvez, muitas vezes, ficar no Facebook, ou ficar jogando videogame, ou ficar conversando com as amigas pelo WhatsApp, seja muito mais interessante do que ler um livro. Então, a capacidade de desenvolver a argumentação, ela vai ficando para trás, cada vez mais. Então, eu vejo muito isso hoje. Então, na verdade, o meu curso de redação que eu dou hoje, para esse vestibulando de medicina, ele cada vez começa mais do básico, eu recuo cada vez mais na preparação que eu vou desenvolver com esse pessoal, porque eu preciso ensinar o que é muito argumentar. Quando chega na escola, daí, quando tem muitos alunos numa sala de aula, eu quero que o aluno escreva alguma coisa. E aí o professor fica de mãos atadas e não consegue desenvolver o que ele gostaria de desenvolver. Por quê? Porque não há interesse em fazer isso, porque a mídia, né, a informação toda, a mídia que tem na volta desse aluno é muito grande, ele está preocupado com outras coisas e não ler mais. E aí a gente tem a dificuldade de argumentar. Então eu queria falar um pouquinho sobre esse diferencial, que daí vai entrar lá no item 3 de vocês, que é o conteúdo, que é a alma do texto de vocês. A alma do texto de vocês é o conteúdo. Qualquer corretor, qualquer pessoa preparada para corrigir um texto, que tem experiência em correção de texto, ela desenvolveu uma capacidade e treinou para avaliar o conteúdo. Que conteúdo esse escritor traz? Claro que cada um, dentro da sua faixa etária, dentro da sua idade, para saber, para a gente desenvolver, que tipo de conteúdo esse aluno tem que ter, que tipo de conteúdo um pré-adolescente, um 12, 13 anos tem, que tipo de conteúdo um jovem de 18 tem, que tipo de conteúdo um outro jovem de 24 vai ter. Então tem que ter essa separação, e ele vai se preparar, vai visualizar dessa forma. O que a gente espera desse jovem? Bom, dentro desse conteúdo, eu queria chamar a atenção de vocês de como se constrói a argumentação e o que nós sabemos que é necessário. Em primeiro lugar, se eu vou me posicionar diante da competição, então que eu saiba como compor esse parágrafo. Eu sugeri 2 parágrafos de desenvolvimento. Não teremos uma infinidade de linhas, porque são 25 linhas de uma margem normal de uma folha. Então, se eu imaginar que eu vou ter uma frase na minha introdução, que eu vou dizer qual é o assunto que eu vou discutir, no ano passado, a competição, e depois desse assunto de competição, eu vou ter que dizer qual é a tese que eu vou defender, com 2 ou 3 frases eu fiz minha introdução, eu já tenho ali 4 linhas. Vão me restar mais ou menos, umas 10 linhas para cada parágrafo. Né? Pensando em termos práticos, eu tenho 25 linhas no máximo. Então eu vou ter 4 linhas para conseguir desenvolver, para colocar na introdução, e eu vou ter mais umas 5, 4 linhas para minha conclusão, porque ela não precisa ser extensa, mas eu vou ter 10 linhas mais ou menos para cada parágrafo do desenvolvimento, para, vamos dizer assim, vou colocar aí umas 8 linhas então, já é o suficiente. Né? Não é pouca coisa, mas também não é muito. Não pode ficar pensando que não vai ter capacidade de desenvolver, mas não pode se estender muito também. Certo? Então, vamos pensar em umas 15 linhas de desenvolvimento e mais umas 5 para cada item que eu falei, como a introdução e a conclusão. Como é que eu posso compor umas 15 ou 16 linhas de desenvolvimento? Como é que eu posso ter mais ou menos 8 linhas para cada parágrafo? E eu vou desenvolver o que eu coloco em 8 linhas para cada parágrafo que eu quero desenvolver. Não adianta fazer o que normalmente nós vimos as pessoas fazendo, tá? Ao longo do tempo, que é colocar simplesmente uma fotografia do que ela imagina sobre a situação. As crianças e os adolescentes hoje, eles dissertam descrevendo as coisas. Só descrevem, não se posicionam. E o texto de vocês, que vocês têm que fazer, requer de vocês o posicionamento. Como é que eu me posiciono? O que eu tenho que fazer? Não adianta só pensar que vai ter que dizer como é que enxerga o assunto e como é que vai defender.
precisa ter o lado concreto. Se o lado abstrato que o corretor está querendo enxergar é a exposição da opinião, eu acho a competição positiva. Eu acredito que a competição é algo bom. Né? Poderia ser até na primeira pessoa do singular, mas as pessoas não gostam de fazer textos assim, procuram se manter distantes. Eu também não sei quem vai corrigir. Acho que é interessante manter uma atitude defensiva. Não escreve na primeira, mas só porque a gente não sabe. Poderia ser, mas só porque a gente não sabe, vamos escrever na terceira pessoa. Usando os verbos da terceira pessoa. Certo? Sabe-se que é importante desenvolver a competição desde a mais tenridade. Sabe que ela vai ajudar a pessoa a crescer, pessoalmente. Tem o outro lado, que competição demais também não é positivo. Pode falar sobre o outro lado, mas tem que dizer o que pensa sobre a competição, que ela é saudável para desenvolver, e que daí as pessoas têm que cuidar para as crianças não serem extremamente competitivas, as pessoas não serem extremamente competitivas, mas ela é positiva. Vai defendendo uma ideia do início ao final. Só que essa ideia não pode só dizer o quanto eu não gosto ou o quanto eu gosto da competição. Tem que ser baseada em exemplos que reforçam isso. E exemplos, a gente chama que quem compõe os exemplos para comprovar a argumentação são os recursos argumentativos. Recursos argumentativos são exemplos, são coisas que eu posso utilizar na minha redação para comprovar o que eu estou falando. É necessário fazer isso. Ninguém pode argumentar em qualquer circunstância, dizendo, eu sou contra alguma coisa e pronto. Eu sou contra a competição, eu sou a favor da competição por estas razões. Porque o mundo à minha volta me ilustrou de uma série de... trabalhou com ilustrações para mim que eu consigo pensar dessa forma. O mundo me apresentou isso. Certo? Cada um dentro da sua faixa etária. Isso que tem que ser observado. Não precisa pensar que tem que conhecer o mundo inteiro, tem muita visão, muita leitura. Mas tem que mostrar que o mundo à volta faz isso. Então, dentro disso, e funciona nos vestibulares para medicina, vamos supor assim, para tirar boas notas de redação, para conquistar o corretor, deve funcionar também nesse momento que você tem que fazer uma redação e que vai ter um corretor. Que é a ideia de mostrar para ele que eu sei o que argumentar. Eu garanto para vocês que muita gente que vai fazer essa redação não vai ter essa capacidade. E não é nada difícil de fazer. É algo que eu consigo fazer se eu prestar atenção em como dirigir. Certo? Dá para fazer dessa forma. Então, o que é o concreto? São os exemplos do mundo à minha volta, é tudo aquilo que eu vejo que está acontecendo, é tudo aquilo que a internet me transmite de informação, é tudo aquilo que eu vejo que está no jornal, de repente. É tudo aquilo que lá no colégio, estudando história, geografia, estão me dizendo que está acontecendo. É tudo aquilo que na minha volta mostra que é bom competir. Certo? Se na escola a Olimpíada que aconteceu foi algo positivo para tornar a turma mais unida, para conseguir se aproximar mais, sociabilizar mais as pessoas, tornar as pessoas mais amigas, que eu coloco isso na minha redação. Eu vou lá e coloco. A competição é boa porque ela promove a união das pessoas. Durante as Olimpíadas escolares, as pessoas se unem para conseguir um objetivo maior, que é vencer naquele esporte. E eu vi que as pessoas se tornaram mais amigas e mais próximas. Então eu vou lá e coloco isso na redação. Eu coloco a minha experiência, sem dizer que é a minha experiência, mas que eu vi que isso acontece. Certo? Se o tema, no caso, fosse a competição, seria um belo exemplo para dar. E é um exemplo que ilustra. Então, cada parágrafo que desenvolvimento que eu vou fazer é interessante fazer dessa forma. Tá? Que tipo de recursos a gente pode utilizar? Que tipo de exemplos a gente pode utilizar para comprovar isso? Daí, a gente costuma dizer que são 4, o que normalmente um corretor sempre procura visualizar. Tá? Numa redação de vestibular, por exemplo, a gente avalia isso aqui. Eu vou depois transferir para a realidade de vocês, mas eu vou começar por aquilo que normalmente o corretor está enxergando. Ele pode falar isso pelo episódio narrativo, que eu acho que isso cabe muito a vocês que são mais novos, os mais novinhos, a falar. Não tem muita informação, ainda não tem muita vivência, está começando, ele é novinho ainda, mas pelo menos pode dizer que aquilo que ele viu da Olimpíada da escola ajudou a ele pensar que a competição era algo que era positivo na vida dele. Aí isso a gente chama de episódio narrativo, uma narração, algo que aconteceu
que me promoveu. Pode até contar exatamente como é que foi o fato. Ajuda. Ajuda. Depois, uma referência histórica ou literária. De repente, ler um livro. Ler um livro que tinha alguma coisa sobre a competição e que ajudava a desenvolver. O livro que a escola mandou ler. Ou o livro que gostou de ler. Mas ali mostrava que a competição era boa. Então, coloca o livro. Menciona o título do livro. Menciona que esse livro mostra isso que te fez pensar dessa forma. Vai ser positivo. Tá? Que é referência histórica, literária. Dados estatísticos eu acho que não cabe aqui, porque daí, mas é um dos recursos, como eu falei, vou falar sobre todos, que são pesquisas que acontecem em alguma área que me comprovam isso. A gente usa muito para pré-vestibulando fazer isso. E a opinião de autoridade é alguém importante na área. Alguém que é um especialista no assunto, que fala, um psicólogo que fala sobre competição, de repente eu posso mencionar. Ou de repente eu li num site uma vez lá que a competição estava ajudando em alguma coisa. Eu vou colocar isso. Que crianças mais competitivas, que desenvolveram a competição de alguma forma supervisionada, conseguiram se desenvolver mais, tiveram mais interesse por alguma coisa. Se eu li algum respeito, eu posso colocar. Né? Então, esses são os recursos. Eu acho que o episódio narrativo e a referência literária cabem muito, mas o mundo à volta também. Né? Até mesmo um filme que tenha assistido, que te fez pensar sobre isso, vai ser interessante. Eu trago para vocês uma ideia agora para ilustrar o tamanho das coisas. A minha preocupação, depois de falar isso para vocês, é o seguinte: não dá para esse exemplo ser maior que o teu posicionamento. Eu nunca posso pegar um exemplo desses concretos e deixar ele tomar conta do parágrafo. Então eu venho aqui hoje e falo para vocês que a argumentação, ela tem como base o concreto e o abstrato, e que concretos são exemplos. Aí eu tenho medo, e eu tenho receio, por isso que eu vou chamar a atenção agora com esse texto, que alguém desenvolva um texto no desenvolvimento que fique só com exemplos. Isso não pode acontecer. Isso o corretor vai penalizar. Porque o que ele quer ver mesmo é o teu posicionamento. E esse exemplo tem que ajudar a comprovar por que tu pensas assim. Em argumentação, eu não posso dizer que eu penso assim porque o mundo sempre foi assim, desse jeito e pronto. Não. Eu tenho que mostrar por que eu penso dessa forma. Quais são os exemplos que me mostram, quais são as coisas do mundo à minha volta que me mostram que as coisas têm que ser conduzidas dessa forma, que o meu posicionamento tem que ser esse. Então, esse aqui é um exemplo sobre um texto sobre a competição, porque esse tema já caiu em vestibular, e esse aqui foi avaliado como o melhor texto desse ano, quando caiu a competição. Se a competição fazia bem ou não para o ser humano. Não é exatamente o tema que caiu no MTG, né, na prova do MTG, que era um pouco diferente, porque tinha que ver com a questão da cultura gaúcha, mas era alguma coisa relacionada à competição. E esse cara diz o seguinte, esse aqui é o parágrafo de introdução dele. Ele diz assim: uma das características intrínsecas à vida em sociedade é, sem dúvida, a competição. A convivência com semelhantes nas mais diversas atividades humanas leva a constante comparação de desempenhos. A concorrência entre os indivíduos, desde que se respeite determinado limite, pode ser benéfica. Ponto positivíssimo para esse cara, o que pode ser um ponto positivíssimo para quem vai fazer essa redação do MTG também. Que ponto positivo é esse? A ideia de dizer qual é o ponto de vista que vai ser defendido ao longo do texto já na introdução. Já na introdução. Qualquer ferramenta hoje de correção de vestibular, de concurso, o corretor, estou pensando no corretor, ele adora essa ideia de que o ponto de vista já seja revelado na introdução. Ah, mas eu gosto de criar um ambiente, né, no meu texto que ao longo do texto vão transparecendo o meu ponto de vista. Não faz isso. Já coloca o teu ponto de vista de imediato, para ele saber quem está ali, que defesa vai ser feita, e vai defender até o final. Essa é a ideia. Então, isso é um ponto positivo, colocar na introdução. Ele já começa com um episódio narrativo próprio. Ele diz assim, ó, que a competição é boa, desde que se respeite alguns limites, porque ele diz assim: em janeiro passado, eu participei da travessia do Pontal de Taps, uma prova de 8 km de natação. Nadei todo o percurso ao lado de outro atleta, que possuía larga experiência em travessia. O fato de nadar com ele ajudou a manter um excelente ritmo durante a prova. Tá? Aqui terminou o exemplo concreto, ou seja, a concretude do texto dele, para falar sobre a competição. Ele pegou lá uma situação que aconteceu com ele, que foi mentira, e depois ele confessou que ele, na verdade, viu na TV e não tinha o que dizer sobre a competição, e ele inventou isso, mas enfim,
está valendo, o corretor não sabe se é verdade ou não, né? E aí, a partir disso, ele vai começar a defender como faz realmente a comparação de desempenhos as pessoas melhorarem. Ele diz assim, ó, além disso, a competição com os oradores garantiu a motivação necessária para superar mais de 2 horas de redação. De modo geral, a comparação de desempenhos pode levar os indivíduos a descobrir suas próprias capacidades. O desafio inerente às competições estimula o ser humano a ultrapassar seus próprios limites. A maior consciência das próprias potencialidades obtida nessas situações promove um importante crescimento pessoal. Ou seja, até aqui ele vem com um exemplo dele. Daqui para o final, ele vem com a opinião dele. Ele coloca esse exemplo a serviço do que ele quer defender. Num texto que eu tenho que me posicionar diante de um assunto, eu trago alguma coisa concreta e logo em seguida eu acabo colocando meu posicionamento. Claro que esse exemplo tem tudo a ver com o meu posicionamento. Tem de ir ao encontro do meu posicionamento. Mas é bom que eu faça isso. O corretor, ele vai querer enxergar o teu ponto de vista. Isso é fato. Agora, se também esse ponto de vista for apoiado em uma coisa concreta, é o diferencial que eu vou ter do outro. Porque eu tenho quase certeza, e eu vou dizer para vocês, porque eu tenho em média, vamos dizer assim, por semana, mais ou menos umas 350 redações para corrigir, com o universo de alunos que eu tenho um universo mais ou menos de uns 500 alunos, e tenho corretores para me ajudar nesse serviço também, né? nesse trabalho de corrigir esses textos. E quando chega no início da preparação, todos os anos, todo mundo dizendo, a competição acontece sempre no mundo, sempre aconteceu. A competição existe em todos os países, a competição é interessante porque a gente vê na TV as pessoas competindo e isso ajuda, é legal assistir a programas esportivos que mostram a competição. Não fica contando para o corretor como é que tu enxerga a competição no mundo. Diz como é que é a competição para ti, se tu acha positivo ou negativo, se tu gosta, se tu não gosta. É isso que está avaliando. Não ficar retratando como se tirasse uma fotografia e contar para ele o que é a competição. O corretor não quer ver isso. Ele não quer ver algo que ele já sabe. Ele quer ver como tu te posiciona diante do assunto. Isso é dissertar. Dissertar não é contar para alguém como está a situação referente àquele assunto. Dissertar é estabelecer uma posição. E essa posição pode ficar muito enriquecida se eu trouxer alguma coisa para concretizar a minha opinião. Isso é que vale. Isso é que chama a atenção de quem vai corrigir. Bom, eu não vou colocar o outro parágrafo, que ele vai ser na mesma linha, mas não quero... Ele fala em exemplos aqui, né? Eu vou ler, então, já está aqui, vou acabar lendo, mas é no mesmo campo do outro. Ó. Entretanto, o espírito competitivo em excesso e obsessão pela vitória provoca um estresse muito grande, prejudicando a saúde do organismo humano. Altos níveis de adrenalina no sangue, por períodos prolongados, levam ao colapso do sistema nervoso. Esse fato pode ser provocado pela frequência crescente de doenças como a depressão, a síndrome do pânico, os problemas cardiovasculares, entre outros. Quer dizer, ele vai trazendo os prejuízos que se tiver competição em excesso. Mas ele vem com um posicionamento dele de novo. Indivíduos extremamente competitivos dificilmente sentem-se plenamente realizados, pois na luta pela vitória esquece o importante aspecto humano da vida, a convivência com outras pessoas. Aí ele para e vai fazer a outra parte, né? Claro que esse aqui é o melhor texto sobre a competição do ano, é um aluno meu, ele na verdade vai seguir exatamente o que eu estou falando para vocês dentro do vestibular, mas é que depois, no comentário por outros professores, especialistas na mídia, na Zero Hora e tal, o pessoal comenta o quanto ele